Tanta informação a sair e tantas perguntas para responder, gente. Vamos voltar para o trailer. Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. You don't suffer from motion sickness, do you? I don't do well on boats. You'll be fine. Numa primeira instância vemos Queenie, que aparece cada vez menos nos trailers. Eu acho que ela é uma das peças fundamentais para esta história, por isso é que está a ser muito escondida. E ela aparece a observar um corvo, uma imagem em branco, que se assemelha muito àquela que podemos ver na parede, que está lá a Queenie ou Yusuf Karma, como vimos nos outros trailers. Uma curta passagem por Nicholas Flamel, que parece mais jovem do que sempre. Aparece Dumbledore a observar o espelho dos invisíveis e, oh meu Deus, ao Gellert Grindelwald jovem. Isto fez-me saltar da cadeira, não só porque o desejo de Dumbledore é Grindelwald desde muito jovem, como também podemos ver os dois atores que representaram no último filme tanto Dumbledore como Grindelwald, as suas versões jovens, a aparecer no espelho dos invisíveis. A continuidade que eles deram para esta saga é absolutamente brilhante. Eu tenho dito brilhante muitas vezes, mas este trailer é mesmo. Uma rápida passagem por algumas imagens que já apareceram nos últimos trailers. Passamos para Newt e Jacob, que aparecem no topo dos penhascos brancos de Dover. Aqui eles encontram um senhor ruivo que parece estar a guardar um portal, ou seja, um balde, onde eles depois viajam, supostamente, para a França. Este balde assemelha-se muito à bota que apareceu na Cálice de Fogo, onde os nossos heróis puderam viajar através do portal para a Taça Mundial de Quidditch. De novo, de volta para o trailer. Do you know why I admire you, Newt? You do not seek power. You simply ask, is the thing right? Primeiro nestes clipes aparece Newt a libertar uma nova criatura mágica através de uma nuvem dourada e... não é nada. Não é nada, é o Groot. Portanto, é o Groot com a Pedra da Alma e está confirmado um crossover entre a Marvel e o mundo mágico da J.K. Rowling. Claro que não, estou a brincar, mas que criatura é que vocês acham que é? Para mim, é um Kappa, apesar de essa criatura japonesa ser aquática. Talvez essa nuvem contenha água e possibilite o Kappa a sobreviver, mas ele também aparece um bocado ofuscado, tipo, a opacidade da imagem eles devem ter diminuído para ele parecer assim um pouco invisível. Portanto, eu não sei se é o espírito do Kappa a observar. Mais perguntas por responder. Depois vemos uma pessoa a atravessar uma parede e eu acredito que essa pessoa seja Grimson. Nós já sabemos que esta personagem não é o Corvus Lestrange, como teorizamos anteriormente, mas que está no alcance de Credence. Depois vemos uma mão a agarrar a Nagini, eu acho que essa mão é a de Grimson, e depois Credence acaba por salvar a Maledictus, ou seja, Credence aparece naquele prédio, como também vimos no trailer anterior, e acaba por explodi-lo. Como vocês podem ver nesta imagem, aparece mesmo no centro o Obscurus de Credence. Uma rápida análise ao discurso de Dumbledore que explica que Newt nunca desejou ter o poder. Como vocês sabem, Dumbledore juntou-se a Grindelwald para descobrir os Talismãs da Morte, para depois colocar os feiticeiros sobre os Muggles. Depois acabou por mudar de ideias, mas eu acho que essa ânsia de poder é que leva a Dumbledore a não confrontar para já Gellert Grindelwald. Por isso é que ele diz: Do you know why I admire you, Newt? You do not seek power. You simply ask, is the thing right? De seguida vemos Newt a acalmar o Zuu, a criatura nova de mitologia chinesa que a J.K. Rowling apresentou há pouco tempo, e parece estar a acalmar com aquela varinha, com aquele desenho, que faz com que o Oni sorria. A minha namorada adora aquela criatura. Eu não percebo porquê, mas o Oni sorri, eu sorrio. Depois podemos voltar a ver a Pickett, que parece estar a brincar com um dos botões do casaco de Newt, e depois viajamos para o interior da casa de Nicholas Flamel, onde Newt sai da sua mala para ver Tina Goldstein. Ela parece chateada. Eu não sei se é chateada com o Newt em geral, porque lá está a rufos de amor, não é? Ou se está chateada porque a interrompeu a leitura. Quem sabe? Penúltima vez que vamos para o trailer.
The time's coming when you're gonna have to pick a side. No, I don't do sides. What are you gonna do? I think it's something. A primeira imagem mostra Newt a montar o Kelpie, uma imagem semelhante àquela que vimos Harry Potter quando montou pela primeira vez o Buckbeak, e eu acho que este poderá ser um flashback para a juventude de Newt. Aquele lago parece muito semelhante àquele que Harry Potter, enquanto montava Buckbeak, vocês viram o Buckbeak pôs assim a patinha e viu-se o reflexo, e depois o Harry deu uma de Leonardo DiCaprio. Uhul! E eu acho que isto pode ser um novo paralelo entre Harry Potter e Newt Scamander. Mas é a imagem a seguir que mais me chocou em todo o trailer. Isto é uma das guerras mundiais? Reparem, o filme passa-se em 1927, altura em que não se passava nenhuma das guerras mundiais, nem a primeira, nem a segunda. Portanto, a que vem a ser isto? Será isto uma visão do futuro ou uma imagem do passado? Como vocês sabem, Grindelwald é um seer, é uma pessoa que consegue ver o futuro. E eu acho que esta visão de ver os aviões a destruir por completo cidades inteiras faz com que Grindelwald se sinta ainda mais importante para combater os Muggles e acabar por sobrepor-se aos Muggles. Exato. Grindelwald tinha uma visão, como nós vimos no último trailer. E eu acho que essa visão não foi Credence, mas sim o poder que os Muggles tinham para destruir cidades inteiras, e levam Grindelwald a acreditar ainda mais na sua ideia. E para ajudar, o texto demonstrado no trailer ainda vinca mais esta ideia, porque o futuro mudará para sempre. Depois vemos Zuu a destruir parte daquilo que parece ser o Ministério da Magia francês, onde demonstra não só o seu poder imenso, mas também o facto de ser colorido, algo que se distingue das versões anteriores do realizador David Yates, que já realiza os filmes do Harry Potter desde a Ordem da Fênix até ao Fantastic Beasts, os Crimes de Grindelwald, que tende a usar as cores azuis e cinzentas. Uma rápida imagem com os irmãos Scamander, onde Theseus explica a Newt que ele terá que escolher um de dois lados. E eu acho que esses dois lados é o lado do Ministério da Magia ou o lado de Dumbledore. Como vocês viram nos últimos trailers, Theseus e Lita lideram um grupo de Aurors no encontro com Dumbledore em Hogwarts, onde eles desconfiam do professor. Como vocês sabem, tanto Grindelwald como Dumbledore são feiticeiros muito famosos, e eu acredito que a amizade entre eles os dois também seja conhecida. Isto faz com que o Ministério da Magia desconfie de Dumbledore e que faça com que vá ao seu encontro para questioná-lo. Uma imagem que passa muito rápido no trailer, mas que é muito especial para todos os Potterheads, é o facto de vermos alunos a correr no exterior de Hogwarts, e lá no fundo vemos o campo de Quidditch onde os alunos de Gryffindor estão a treinar. Depois aparece uma rápida sequência de imagens onde eu vou apenas analisar algumas. Primeiro, a de Lita Lestrange. Tal como falei há pouco sobre aquelas imagens que foram publicadas no Twitter dos Fantastic Beasts, aparece a imagem de Lita Lestrange, onde explica que a Lita Lestrange está ligada diretamente a uma profecia. E quando eu digo diretamente, é mesmo diretamente, ou seja, a profecia foi para ela. Eu acho que Lita Lestrange aparece numa posição muito semelhante àquela que Harry Potter esteve na Ordem da Fênix, porque a profecia é diretamente para ela e foi alguém que a escolheu para a profecia, tal como Voldemort fez entre Harry Potter e Neville. Se quiserem ver o vídeo do Neville como o escolhido. Noutra imagem aparece Nagini a mergulhar, talvez a salvar Credence. Como falei há pouco, foi Credence a salvar Nagini, portanto eu também acredito que se possa ver o inverso neste filme. Depois vemos Queenie a tentar tapar os ouvidos, talvez a tentar travar as vozes que ouve na sua cabeça. Como vocês sabem, ela é uma excelente Legilimens, ou então sente o perigo em redor de Tina e Jacob. Lembram-se daquela cena onde ela deixa cair o chá todo no chão, no último filme? Pode estar a acontecer uma coisa semelhante. De notar também aquilo que podemos ver na mão esquerda, onde poderá ser um anel de noivado. Eu acho que o Jacob Kowalski ganhou coragem para pedir em casamento a Queenie e ela disse que sim. Lindo. Este também poderá ser o motivo do porquê de Queenie e Jacob estarem na Europa, porque, como vocês sabem, nos Estados Unidos da América é proibido o contacto entre feiticeiros
e muggles, e talvez seja esta a única forma de eles os dois se poderem casar sem haver qualquer problema, porque na Europa isso já é aceitável. Uma última análise para uma imagem que já vimos no último trailer, o Niffler a saltar da mala, mas agora poderá haver mais um pormenor sobre esta cena. Como falamos há pouco, aparece o Kappa naquela nuvem dourada e talvez esse Kappa indique o caminho ao Niffler, porque lá está, ele adora coisas brilhantes, por isso se calhar seguiria o caminho que a nuvem indicava. E vamos agora para a última parte do trailer. Newt, you never met a monster you couldn't love. Let's take him. That's your brother? I think that might have been the best rabbit of my life. Tantas imagens rápidas. Lá vamos ter que analisar uma a uma. Primeiro, a frase que mais me marcou no último trailer. Newt, you never met a monster you couldn't love. Acredito que Lita esteja a falar de Credence, e Credence parece mesmo muito assustado, e eu acho que é aqui um dos pontos fulcrais da história. Eu acho que o Credence sacrifica-se e junta-se a Grindelwald para tentar salvar a Nagini. Como podem ver na imagem a seguir, Grindelwald parece estar a ouvir a conversa entre eles os dois e dá um ligeiro sorriso, ou seja, o seu objetivo foi concretizado. As imagens rápidas vão mostrando o Zoo já dentro do Ministério da Magia francês, e depois vemos Grindelwald a desviar um feitiço de Lita com uma tremenda facilidade, tal como se fosse matar uma mosca ou roubar um doce a um bebê. Depois vemos Newt a tentar travar o Pickett naquilo que parece ser o Ministério da Magia britânico, graças ao tapete roxo. Sim, porque nós aqui na plataforma 9 e 3/4 não só analisamos os azulejos, como também os tapetes. Depois vemos Theseus e Newt a defenderem-se daquilo que parece ser as labaredas de Grindelwald, que também atacam Tina e o resto do grupo. A seguir vemos uma janela a ser quebrada e bem lá no fundo parecem ser aquelas montanhas dos Pirineus que vimos nas imagens anteriores. O que me faz pensar novamente que aqui poderá ser a Escola de Magia e Feitiçaria Francesa, Beauxbatons, e poderá ser aqui um dos plots importantes da história onde também poderá estar Queenie. Depois vemos o gangue de Newt, ainda que sem Queenie, que parecem estar naquela ponte que liga Hogwarts. Na imagem conseguimos ver Newt, Tina, Theseus, Nagini, Yusuf Karma e dois Aurors que nós não conseguimos perceber muito bem quem são, e também vemos Jacob. O que é que ele está lá a fazer? Lembrem-se, Jacob é um muggle, por isso não consegue ver Hogwarts, por isso é que ele parece muito confuso do porquê de estarem ali. Como refere o Pottermore, um muggle que se aproxime de Hogwarts apenas vê ruínas e o sinal a dizer perigo. Eu até gostava de perceber a perspectiva de Jacob para esta cena, porque lá está, todos os outros deverão conseguir ver Hogwarts, apenas Jacob não consegue. O Jacob já foi a Hogwarts e nós não. Preciso ter sorte. Outra ausência nesta imagem é a de Credence. Será que ele já se entregou a Grindelwald? Nós não sabemos. Numa outra rápida imagem podemos ver Dumbledore que parece estar a ensinar feitiços de defesa a alguns alunos de Hogwarts. Esta imagem faz lembrar um pouco daquilo que podemos ver na Câmara dos Segredos, onde o professor Lockhart e o professor Snape ensinaram feitiços de defesa no Clube do El. Este poderá ser um dos motivos pelo Ministério da Magia não estar confiante com Dumbledore, porque eles, lá está a ensinar feitiços de defesa aos alunos de Hogwarts e, na cabeça do Ministro da Magia, poderá ser Dumbledore a ensinar aos alunos para depois se juntarem a Grindelwald. Por isso é que, como vimos no último trailer, os Aurors deslocam-se a Hogwarts para falar com Dumbledore. Eu acho que esta cena deverá ser no início do filme, depois de Grindelwald ter escapado da carruagem. O trailer depois termina com Theseus Scamander a perseguir o seu irmão e Tina. Tina consegue desviar o feitiço de Theseus e acaba por prendê-lo, o que merece um grande elogio de Newt. I think that might have been the best rabbit of my life. Como vocês sabem, Newt e Theseus não têm uma das melhores relações e por isso é que deixou Newt contente ver o irmão atrapalhado com magia.
Uma das teorias que circula nos confins do Reddit é que Theseus terá matado pelo menos uma criatura mágica na Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, Theseus Scamander é um herói da guerra e terá depois matado uma criatura mágica para sair vencedor. Theseus, na mitologia grega, foi o homem que matou o Minotauro. Criatura mágica, estão a entender? Newt certamente não deverá ter ficado contente e por isso é que a relação entre os dois irmãos não é a melhor. E então, o que é que acharam do último trailer dos Crimes de Grindelwald? Por favor, deixem nos comentários a vossa opinião e indiquem se falhamos em alguma coisa nesta análise. Tantas perguntas por responder levaram-me a cortar esta análise em duas partes. Se vocês ainda não viram a primeira, por favor assistam e também deixem lá nos comentários alguma coisa que podemos ter falhado. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para não perderes mais nenhum comboio da plataforma 9 3/4.